Continuando nas diretrizes de inserção urbanística, nós temos hoje em Porto Alegre perspectivas de qualificação espacial morfológica na interface água-cidade, ou seja, no conjunto da orla da cidade. Existem então alterações em curso, e esse em curso é um curso muito lento, porque é o tempo do urbanismo. O tempo do urbanismo não é o mesmo tempo da arquitetura, da execução do prédio. Então, apesar de que a gente não note ou só note que as coisas não acontecem, elas acabam acontecendo, mas levam mais tempo. Então, nós temos aqui, para toda a orla da cidade, nós temos então uma qualificação espacial em curso. Isso se vê na orla norte, se vê na orla central e também na orla sul. Depois de terminar as diretrizes de qualificação, nós estamos nos debruçando mais recentemente num plano de qualificação da orla sul. Chamamos de projeto Orla Sul. Então vejamos, nós temos aqui alterações em curso no quarto distrito. O quarto distrito vem passando por um processo de reconversão econômica que certamente tem como um dos objetivos já percebido tentar uma conexão com a orla norte da cidade, e isso é possível, é complicado, mas é possível, isso está em curso. O Cais Mauá, acho que não precisa falar muito sobre ele, né? Existe um projeto já pronto, a sua reciclagem de uso, e isso vai ser uma nova porta para a nossa relação com a água. A Avenida Beira Rio, que está em duplicação viária, e o segmento de Orla Sul, que conta então com esse plano de qualificação. Isso nos permite então estabelecer como diretriz, e essa é muito importante, que o MUSA deve estar compatibilizado, né, com o processo de reabilitação na zona costeira da cidade. E ele é plenamente compatível. Só o seu conceito e para diante o que já foi falado e o que está sendo pensado já mostrou essa compatibilidade. Ainda com relação à diretriz de inserção urbanística, nós temos também agora mais especificamente um processo de qualificação urbanística em curso na orla central da cidade. Os seus atributos e os seus resultados graduais esperados. Bom, nós temos aqui na orla central, então, já dito o Cais Mauá, que é junto à orla central. Nós temos a questão das ilhas, que também está sendo objeto de estudos do governo estadual e também municipal. Eu recentemente assumi a coordenação desse esforço municipal das ilhas, né, na parte municipal. E principalmente o trabalho que nós entregamos lá na SPM para o prefeito, que é são as diretrizes de desenho urbano para a orla central. Então, assim, os atributos planejados para a orla central, eles não aconteceram ainda, mas o que está planejado é essencialmente a conexão transversal da orla, do espaço, do segmento, do conjunto de espaços públicos que compõe a orla central, a sua conexão ao tecido pré-existente, ou seja, ao tecido da cidade que existia antes dos aterros, né? Eles estão desconectados principalmente pela grande barreira que é o sistema de diques da cidade, e não adianta nós qualificarmos a orla, colocarmos equipamentos de animação na orla, se não conectarmos ela com o tecido pré-existente, para que haja vida urbana na orla. Senão a gente corre o risco que ela se transforme numa espécie de bolha, numa coisa ainda apartada. Essa conexão ela é um pouco mais complicada no caso de Porto Alegre, porque a cidade tem um sistema de diques que está elevado 3 metros acima do solo, é uma barreira física, ainda por cima alguns equívocos históricos, né, se colocou um sistema de alta velocidade em cima desse sistema de diques, então isso complica mais ainda, mas há algumas possibilidades. Nós identificamos alguns pontos onde essa conexão é possível, né, eles estão zoneados, já demarcados, mas eu queria chamar a atenção que isso é muito importante. Nós não podemos simplesmente qualificar a orla sem reconectar ela com a cidade, do ponto de vista transversalmente. A conexão longitudinal também é fundamental. Nós temos aqui o arroio dilúvio, que separa a nossa orla em 2 orlas, na verdade, né? Uma orla norte, que é essa aqui, que vocês conhecem, e a orla sul, né? Não há possibilidade de se passar de uma para outra a pé por dentro da orla. Se alguém for tentar fazer isso hoje, tem que sair, entrar na avenida Beira Rio e voltar para a orla, porque existe o dilúvio, a foz de dilúvio aqui. Então tem que haver também, esse é o principal aspecto, mais morfológico. Mas temos que pensar também que para que isso seja um sistema de espaços públicos plenamente inserido dentro da cidade, com vida urbana cotidiana, nós temos também que ter a oportunidade de sair da usina do gasômetro, que é uma espécie de âncora, e chegar até o Museu Iberê a pé.
exercendo ali várias atividades, parando, jantando, tomando um chopp, enfim, descansando num recanto, pegando um barco. Para isso eu preciso ter uma conectividade também longitudinal. Existem aqui na orla, ao longo, junto a esse espaço da orla, várias coisas acontecendo, né? A gente costuma chamar de centralidades, ou seja, vários pontos de animação urbana que ainda não estão conectados entre si, e a conexão, os equipamentos que forem sendo implantados na orla, eles têm que ter a preocupação de conectá-la não só longitudinalmente, mas com o tecido e também com essas centralidades. Só assim a gente vai fazer cidade junto à água. Senão a gente corre o risco de constituir a orla como mais uma centralidade desconectada das outras. Então esses são critérios morfológicos de desenho urbano fundamentais para que a gente consiga, e o MUSA ajuda muito, a iniciativa do MUSA ajuda muito a isso, para que a gente consiga dar curso para o nosso grande propósito dentro do GT Orla, que sempre foi devolver o Guaíba para o cotidiano da cidade, para que a população pudesse realmente viver numa cidade à beira d'água, porque a gente mora e não mora numa cidade à beira d'água, né? Então, essa preocupação também morfológica e arquitetônica junto, de conseguir fazer com que cada uma dessas intervenções, e o MUSA também, seja um fator de conexão longitudinal e transversal com o tecido, entre si, longitudinalmente, e com as centralidades que existem no entorno próximo. Desculpa, vou tomar um golinho d'água aqui para... Ou seja, as imagens, né? Outra preocupação, outro atributo que nós temos aqui, outro atributo desejado para a orla central, é a paisagem urbana qualificada. É uma frente aquática que tem uma paisagem urbana qualificada. Como eu disse para vocês, as coisas vão acontecendo. No tempo do urbanismo, mas vão acontecendo. Aqui está o Museu Iberê, que aconteceu recentemente na cidade, e que ajuda aí qualificando a paisagem da nossa frente aquática. Esse efeito aqui demonstra bem isso, uma imagem noturna, e geralmente as imagens noturnas são as mais dramáticas, as mais belas de uma cidade, e a gente tem condições de ter isso em Porto Alegre também. Bom, como diretriz, então, também aqui a compatibilização do MUSA ao processo de qualificação urbanística em curso no sistema de espaços públicos da orla central da cidade. E aí eu faço aqui uma observação. A gente nós concebemos a orla da cidade, principalmente a orla central, como um sistema de espaços públicos. Não como um pedacinho da cidade, mas como um sistema de espaços públicos. É assim que ela tem que ser tratada. Nesse sentido, então, também é importante a gente chamar a atenção para o fato de que a Prefeitura contratou recentemente o escritório Jamil Lerner, Arquitetos Associados, para desenvolver os projetos arquitetônicos, né? Ou seja, desta natureza aqui, que vão, então, ser construídos na orla, e que o desenho dessas intervenções também tem que ter o cuidado de, principalmente, de conectar longitudinal e transversalmente a orla. Eu não consegui ainda perceber muito claramente essa preocupação nas manifestações, nas imagens, do que já apareceu do projeto do colega Lerner. Então, fica aqui o registro, né, de que nós temos que ter essa preocupação de que esses projetos sejam compatíveis com esse plano, porque a intenção dele é devolver o Guaíba para o nosso cotidiano. Muito bem. A partir desses critérios, então, quais são as alternativas de localização que é possível indicar, que é possível apresentar para a implantação do MUSA? Antes disso, nós temos que levar em conta também alguns critérios complementares que são essenciais para uma avaliação adequada dessas duas alternativas que já vão aparecer. Que critérios são esses? São vários, e aqui eu acho importante a gente falar sobre eles rapidamente, porque eles acabam, eu tive a oportunidade por duas vezes na prefeitura, de acompanhar a avaliação de escolhas de área na orla para equipamentos como a OSPA, por exemplo, onde ficaram evidenciados, né, que esses critérios complementares, ou seja, são os detalhes que podem fazer algo não dar certo, né? Uma vez conversando com o Quester, ele me explicando por que o aeromóvel não tinha dado certo, me contou alguns detalhezinhos, né,
de homologação e dificuldades técnicas e tal, e me disse uma frase que me marcou muito, assim, o diabo mora no detalhe. Quer dizer, tu tem uma ideia fantástica, a princípio totalmente viável, mas um detalhe pode inviabilizar tudo. Então é o seguinte, são critérios de natureza cultural, que têm que ser avaliados também, relativos à qualificação urbanística, isso a gente já falou, oportunidade de qualificação da paisagem urbana local, oportunidade de práticas sociais, junto a panoramas aquáticos, oportunidades de integração de centralidades existentes, emergentes e geração de novas centralidades, compatibilidade do equipamento com a vocação de uso do local, isso é fundamental, relativos à atratividade turística agora, né? O equipamento, a área tem que oferecer oportunidade de singularização cultural identitária, isso para a indústria do turismo é fundamental. Todo mundo que vai ao Rio quer ou gostaria de conhecer o Cristo Redentor, ou de ir no Rio, quer dizer, são ícones que acabam transmitindo a identidade de um povo, de uma sociedade, assim a Torre Eiffel e tantos outros, né? Então, oportunidade de estímulo a práticas sociais cotidianas de lazer, recreação e turismo. Isso também é muito importante, esses dois aspectos são muito importantes para constituir também a orla da cidade e o Musa com o que ele deve ser. Quer dizer, é mais um ponto turístico, é mais um fator de atração, de atratividade turística para Porto Alegre, que é meio carente em relação às outras cidades, mas que tem uma orla com um potencial incrível para isso e que ainda não é explorada, ou bem explorada nesse sentido. Critérios de natureza jurídica, institucional e política. Aqui sim as coisas podem complicar muito, e eu já vi isso acontecer. Disponibilidade dominial. No nosso caso não, porque os terrenos que estão sendo indicados são próprios municipais, como se diz. Riscos de conflitos institucionais. Esses sim são de natureza bem subjetiva, de natureza política, de vieses não muito claros, né? E tem que se tomar bastante cuidado com isso. E a oportunidade, então, para a constituição de parcerias público-privado. Isso nas outras partes do mundo se faz já com a mão nas costas, já é comum, já é cotidiano, e aqui ainda temos dificuldades para fazer isso. Por fim, critérios de natureza ambiental, econômica e tecnológica. Aqui também há um perigo, há um risco, tem que se prestar bastante atenção nisso. Grau de impactos nas condições de microacessibilidade, o prédio tem que ser desenhado, um prédio desse sempre é um atrator, e então ele tem que ser inserido, a sua inserção tem que se preocupar com a quantidade de carros, com o estacionamento, a possibilidade de se chegar a pé, de bicicleta, enfim. Como é que o poder de atração desse prédio vai dialogar com as condições viárias que estão próximas, né? O grau de impacto nos elementos do meio ambiente natural, enfim, normal. O grau de impacto de vizinhança, isso também pode complicar, não no caso do Musa, porque a atividade não é potencialmente impactante nesse sentido. Positivamente, claro, né? Enfim, e aqui sim, o grau de complexidade tecnológica e a partir daí majoração de custos econômico-construtivos. Por exemplo, nós vamos ver mais adiante, um dos princípios do Musa é respeitar os princípios, adotar uma tecnologia de green building, né? De edificação sustentável. Muito bem, essa ainda é uma tecnologia mais cara. Além disso, o terreno da orla, o sítio da orla, é um aterro, você sabe. Portanto, o lençol freático, né, que na verdade é o Guaíba, está bem pertinho ali da terra. Então, fazer fundações ali sempre vai ser uma coisa mais cara, porque tem que ser uma fundação especial. Se eu pensar em botar garagem embaixo, para baixo, eu vou ter que ter um custo elevado em termos de drenagem, né, das águas superficiais, enfim. Isso é um complicador e pode sim inviabilizar algumas ideias. Mas tudo isso é importante chamar a atenção disso aqui, mas também é importante chamar a atenção e lembrar sempre que, na verdade, a arquitetura se depara com contextos de dificuldades e de desafios. Uma boa engenharia, uma boa arquitetura tem que responder aos desafios do projeto, né? E um projeto arquitetônico de qualidade é sinônimo de concurso público de arquitetura.